Agora nós vamos falar sobre o Janeiro Branco. Vamos conversar agora com a psicóloga Rosane Feijó. Vai nos contar detalhes sobre a campanha do Janeiro Branco, né, que faz o alerta sobre os cuidados com a saúde mental. E participará da entrevista o nosso colega jornalista Bruno Bonilha, também aqui no programa. Inicialmente, saldo a psicóloga que já está conosco em vídeo, para nos trazer mais detalhes. Olá, dona Rosane Feijó, bem-vindo ao Redação, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Não sei se está ouvindo bem, que eu estou de fone. Perfeitamente bem, tudo certo? Tudo. Boa tarde, obrigado pelo convite, para ti, para o Bonilha. Perfeito. Bom, nos conte um pouco mais, né, sobre como é a campanha do Janeiro Branco e como surgiu também. A campanha, a gente tem, né, durante o ano, várias campanhas coloridas, né? Temos o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Tem vermelho, laranja, tem outras cores. E o Janeiro Branco, ele surge, né, em janeiro, exatamente por isso, porque é quando a gente inicia o ano e começa a fazer umas reflexões do ano que foi e projeções para o ano que está começando, né? E o cuidado da saúde mental, então, ele entra em primeiro lugar exatamente para a gente conseguir enfrentar um ano, né, com equilíbrio, no mínimo algum equilíbrio, né, porque é muito difícil a gente manter ele totalmente. Então, ele surge para isso, para a gente já começar esse cuidado, tanto de saúde mental quanto também da saúde física, que é importante, né, que a gente faça o cuidado juntando os dois, né, porque um sem o outro não tem como manter um bem-estar, né, biopsicossocial. Bom, o Bruno Bonilha agora tem alguns questionamentos também referentes a essa campanha extremamente importante, né? É sempre bom alertar e cuidar da saúde mental para a gente ter aquela disposição para enfrentar os desafios do ano. A gente lembrando, né, que a vida é feita de altos e baixos, a gente precisa estar preparado e nada melhor do que estar com a mente em dia, né? Com a saúde mental em dia. Muito boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rosane. Tudo bem? Audiência da Acústica FM. Bom, Rô, a gente sabe que saúde mental engloba vários fatores, né? Mas como hoje os jovens e os adolescentes podem fazer para prevenir futuros fatores que afetem a saúde mental? Uma das questões que a gente tem que falar, eu acho, antes de falar da prevenção e promoção de saúde, é a questão da saúde mental em si, né? O que seria ela, né? O que faz com que a gente consiga mantê-la sempre, né, nesse equilíbrio. Então, assim, ó, manter ela em dia, né, é uma forma da gente entender as exigências que a vida faz, como o Daniel já falou, né, que a vida, ela às vezes nos desarmoniza, né. Tem situações, às vezes, que nos tira do ar, que a gente fica abalado emocionalmente. Então, assim, ó, tentar manter uma saúde mental, né, positiva, equilibrada, é a gente tentar, então, entender essas exigências que a vida nos oferece, né? E muitas vezes elas são algumas exigências mais difíceis para a gente enfrentar. Então, o que a gente tem que procurar? Sempre entender as nossas emoções, como nós reagimos emocionalmente às situações. E nesse momento que a gente começa a entender isso, fica mais fácil para a gente saber como reagir nessas situações mais adversas. E os ambientes e os hábitos são fatores chaves no equilíbrio da saúde mental? Sim, eles são fundamentais, né? Porque assim, ó, nós somos seres sociais que a gente vive no meio da família, no meio de amigos, né? A gente tem relações afetivas, tem relações sociais, então ele tem uma grande influência, né, na nossa saúde mental, né? Porque às vezes a gente tem alguma dificuldade, algum conflito em uma dessas áreas, e por isso, então, para manter esse equilíbrio, a gente tem que entender as nossas emoções, de como a gente reage a essas situações e procurar sempre, né, a comunicação. A gente sempre diz que, olha, a melhor forma é conversar, é falar dos seus limites, o que me incomoda, o que me deixa feliz. Para as pessoas têm que nos entender, assim como a gente também tem que procurar entender os outros, né? Claro, com certeza. Hoje a gente vê muitos relatos a respeito de crianças e adolescentes encaminhados aos CAPs para acompanhamento psicológico. O isolamento do período de pandemia da Covid-19 é considerado um fator responsável por esse desequilíbrio da saúde dos jovens e adolescentes?
Sim, ele foi um fator muito desencadeante de alguns comportamentos, de algumas situações, né? Isso aí eu sempre comento nas minhas aulas, né? Na psicologia ali da Universidade Católica de Pelotas, que a gente teria que se preparar muito para o pós-pandemia, né? Pelas crianças e pelos adolescentes. Por quê? Por exemplo, uma criança que entrou numa pandemia com 2 anos, ela saiu com 4. E o desenvolvimento infantil, ele dá um pulo nesse período de 2 a 4 anos. Tiveram crianças que apresentaram dificuldade de linguagem, porque elas não conseguiram desenvolver na pandemia, elas tinham 1 ano e pouco, estavam desenvolvendo a linguagem, e ali atrapalhou. Então, muitas crianças tiveram que, os pais, procurar fono, porque as crianças não estavam desenvolvendo a linguagem, porque elas não tinham comunicação com outras crianças, nem com ninguém, né? E um adolescente também, imagina, tu entra na pandemia com 12, que tu é um pré-adolescente, tu sai com 14 anos, que tu já é um adolescente, né, praticamente. Então, assim, afetou emocionalmente, as pessoas, elas ficaram com muito medo, elas ficaram muito inseguras, muito ansiosas, né, e surgiram vários problemas, né, e dificuldades emocionais e mentais nesse período. Realmente, o pós-pandemia está ainda sendo, né, muito difícil. Quer dizer, ninguém, eu acho que dá pra se dizer, né, ô doutora, que ninguém praticamente saiu ileso, né, dessa Não, pandemia, né? De uma certa forma, não. todo mundo foi afetado de alguma forma e a gente se volta muito para a questão da saúde mental porque é algo que fica mais latente, a gente percebe mais no dia a dia, né? Nessa correria que nós temos, que nós vivemos nesse mundo tão tecnológico e tão corrido, a gente vê que, nossa, a saúde mental muitas vezes fica muito fragilizada. Eu acho que a pandemia junto com o acréscimo da tecnologia, eu acho que avançou algumas coisas que não deveriam, né? Então a gente está, infelizmente, colhendo esses frutos, mas que bom que a campanha vem para tentar amenizar isso, né? Vem, assim, ela já existe, né, há algum tempo, mas, assim, o pós-pandemia foi muito importante, assim, que se estabelecesse essa campanha, que a gente esteja nos espaços, né, vocês trazem o foco criança, adolescente, a gente está procurando absorver esses espaços de escolas, sabe, de comunidades, de bairros, né, isso é muito importante, assim, que a gente esteja ali junto, né, com essas crianças, com esses adolescentes, né, tentando entender o que está acontecendo, né, e tentando também que eles tenham um acompanhamento, né, encaminhamentos, a gente tem muitos encaminhamentos para acompanhamento psicológico, né, dessas crianças e adolescentes. A campanha, claro, abrange mais crianças e adolescentes, obviamente, mas e o público da terceira idade, ele também participa junto? Como é que tá em relação a esse público, né? Sim, inclusive, na universidade a gente tem um projeto que é com o C3, que é o Centro de Atenção à Terceira Idade, e logo que acabou a pandemia, eu fiz uma fala, assim, que nem eu estou fazendo agora, só que era tipo uma palestra, né, com os idosos, e eles traziam muito a questão que eles ficaram isolados, depressivos, choraram enquanto eu estava ali falando, contando, né, falando dos relatos deles de vida. As pessoas tinham medo de andar no Uber, de ir no super, muita gente perdeu familiares, então eles ficaram, assim, foi uma fase, assim, do desenvolvimento, né, que sofreu, eu acho que foi a que mais sofreu, porque a família não chegava perto com medo de contaminação, né? E aí as crianças ainda estavam ali com a família, né? Os adolescentes também, mas eles ficaram muito isolados. Assim, os relatos que eu recebi foram bem difíceis, bem tristes, e as perdas também, né? Recém agora que eles estão começando a se encontrar, já faz um ano, e que eles estão melhorando um pouco, assim, esse grupo específico, né? Mas pela fala deles, tu vê que eles sofreram muito, assim, foi bem difícil. Bom, agora Camaquã vai inaugurar agora no próximo mês um CAPS da infância e adolescência. Que dica que tu deixa para aquela mãe ou pai que nota que o filho ou a filha tá com alguma diferença no humor, tá mais retraído, ou tá depressivo, ou tá agressivo? O que tu nos deixaria de dica para isso? Geralmente a gente observa uma mudança de comportamento, tá? Ou se isola, ou fica mais irritado, ou fica mais agressivo, mais violento. Geralmente são esses focos que a gente identifica, e as escolas, elas são muito parceiras, a gente tem o CAPSI aqui também em Pelotas, as escolas fazem muito encaminhamentos, né? A dica que eu dou é assim, ó, não deixe de levar, né? Porque quanto mais cedo se é identificado algum problema emocional, psicológico, mais fácil é de ser tratado, né? Porque a criança, ela tem uma condição melhor, assim, de entendimento, muitas vezes,
né, do tratamento e do que ela pode fazer para melhorar. E a presença da família é muito importante nesse processo. Até é bom que os pais que nos acompanham agora nesse horário, né, estreitem mais o laço de conversa com os professores, porque muitas vezes ali quem está dentro da sala de aula tem um olhar um pouco mais atento, mais fino ao comportamento do filho, e muitas vezes pode chegar ali para os pais e contar algo que o pai ou a mãe não acaba percebendo no dia a dia da correria, busca o filho, leva para o colégio de novo no outro dia, vai para a escola, e muitas vezes os professores percebem algo que muitas vezes os pais não conseguem. Então eu acho que isso pode ser um grande diferencial para a gente reduzir esses índices também, né? Sim, porque os professores realmente, aqui a gente tem experiência, a gente tem atendimentos UBS e muitos vêm da escola, os encaminhamentos, né? A professora observa que a criança está diferente, ela está mais isolada, ela está mais irritada, e aí faz o encaminhamento e realmente é algum abalo emocional, né, que essa criança está sofrendo. Então é muito importante assim, que os pais fiquem alertas, que os professores também, e que haja uma comunicação entre eles, né? Uhum. E qual é que fica a dica agora da senhora como psicóloga para os pais e também para as crianças, para os adolescentes, de como se sair melhor nesse 2024, mas para tentar lidar com esse misto de emoções que a gente tem, né? Principalmente muito relacionado à ansiedade, né? A gente tem um público maior Sim. crise de ansiedades, isso vem aparecendo de uma forma mais frequente, não se tinha isso há alguns anos, né? Como é que fica, o que a senhora deixa para a nossa audiência de uma forma geral também? Na realidade, a ansiedade ela sempre existiu, ela não tinha nome, né? As pessoas tinham, mas não era tão fácil assim da gente entender. Hoje em dia, né, os próprios meios de comunicação vão falar sobre ela. E aí eu sempre comento sobre isso, tá? Que eu indico ver aquele filme Divertidamente, tá? Porque o filme Divertidamente, ele fala das emoções, eu acho que todas as pessoas têm que ver esse filme. E agora, a segunda fase dele entra a ansiedade, ela bagunça. Aí ela mostra o que é, para que ela veio, porque ela bagunça com todas as emoções. Então, assim, é exatamente isso que acontece. A gente tem, né, o nosso lado emocional, a gente tem situações, como eu falei aqui, que mexem com a gente, porque a emoção, ela mexe física e mentalmente, né? Ela te dá, o teu coração fica, né, acelerado e tal. E aí a ansiedade, então, quando ela chega, ela bagunça essas emoções. Então, o que a gente tem que fazer? Entender as nossas emoções. Quando a gente está com raiva, a gente tem que dizer, eu estou com raiva. A gente não tem que reprimir, né? Claro, a gente não vai extrapolar, ser violento, ser agressivo, mas no mínimo dizer, olha, eu não estou bem hoje. Né? Ou eu estou bem, eu estou feliz, ou não, eu estou triste. O que falta, muitas vezes, é a pessoa conseguir falar sobre essas emoções. Né? Então, isso para mim é o mais importante, assim, que a pessoa tenha alguém para ser escutado. Né? É importante, né? Até para conseguir desabafar. Também eu pergunto sobre... A gente tem um grande público que nos acompanha no interior aqui da nossa cidade, da nossa Camaquã. Também, como é que fica esse público? Como é que ficou também em relação ao Janeiro Branco, em questão de saúde mental? Como é que está esse olhar também para esse público? Será que isso abrange também essa parcela? Sim, o Janeiro Branco, ele tem vários locais, assim, já fazendo trabalhos, né? Eu, por exemplo, agora eu estava dizendo, esse mês eu tenho, acho que umas 4 empresas que eu vou lá conversar com os trabalhadores sobre isso, falar sobre a saúde mental. As escolas ainda não estão em funcionamento, mas as comunidades, sabe, né, às vezes tem o UBS, ali sempre todos os trabalhadores da saúde, eles estão preparados para falar sobre esse tema, seja médico, enfermeiro, né, as pessoas que estão ali nas unidades básicas de saúde, os postos de saúde, né, eles têm essa condição, no mínimo, de encaminhamento, de perceber que a pessoa não está bem, falar sobre isso, porque o que precisa, como tu diz, as pessoas que estão ouvindo, precisa orientação. Muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação. Olha, vai lá, busca ajuda, tu vai ser atendido, né, tu vai, busca algum auxílio, que a gente tem, eu não sei se é em Camaquã, eu acredito que tenha também nas UBS, em algum outro espaço, CAPES, né, que essas pessoas possam, que seja a porta de entrada, que elas possam buscar essa ajuda. E a gente muitas vezes acha que não é preciso, eu vou dar conta sozinho. Não, a gente não dá. A gente sempre precisa de ajuda. É muito difícil dar conta sozinho, né? De uma situação mais difícil, que ela te deixa, às vezes, né? Muitas vezes abalado, como eu falei, é social, é econômico, né? Tá mexendo muito com a vida da gente.
Então a gente tem que sempre buscar ajuda. Perfeito, doutora psicóloga Rosane Feijó, falando sobre a campanha do Janeiro Branco aqui na Acústica FM. Eu agradeço a sua disponibilidade, também do Bruno Bonilha participando conosco aqui da entrevista. A gente fica aí acompanhando, vamos trazer mais informações referente a essa campanha, o start inicial para o ano, para a gente ter mais saúde, principalmente saúde mental, que é tão importante para a gente dar o andamento e conseguir enfrentar os percalços que a vida sempre nos coloca, né, minha amiga? Isso aí, é autocuidado. O primeiro lugar é autocuidado. Perfeito, um grande abraço. Muito obrigada. Tchau. Bruno Bonilha, obrigado por ter participado conosco aqui também no Redação. E Obrigado, volte sempre Daniel, também, meu amigo. Obrigado, Rosane, pela participação. Estamos aí disponíveis sempre. Maravilha. Então falamos sobre o Janeiro Branco aqui no programa, na Acústica FM, falando sobre essa campanha importante que ocorre, alertando sobre os cuidados com a saúde mental.